Obrigada. Bom, gente, então vamos aqui dar continuidade ao evento e vamos convidar, nós decidimos fazer esse momento de potencialidades, né, do programa para pensar em alguns destaques de pesquisas e pensar também, talvez, em questões futuras, né? Então, nós decidimos chamar 2 docentes, né, que são os nossos pesquisadores, já foram pesquisadores do Estado, enfim, bolsistas CNPq, né, que representam, né, com maestria a produção do nosso programa. Então, inicialmente, quero convidar a professora doutora Jamila Alessandra Perini, né, que é a professora associada do curso de farmácia aqui da UERJ. Ela foi, ainda renovou? Não sei, eu peguei do Lattes. Jovem cientista do Estado, FAPERJ, é bolsista CNPq, líder de pesquisa do Laboratório de Pesquisa e Ciências Farmacêuticas da UERJ, fez graduação em farmácia, bioquímica, especialização no INCA, mestrado em Química Biológica na UFRJ e doutorado em Química Biológica na UFRJ. E, posteriormente, a gente vai chamar o professor Alexander de novo, tá? Então, seja bem-vinda, Jamila. Uma aplicação sobre um dos temas, uma das principais linhas de pesquisa do laboratório ligada ao nosso programa ambiental. E acabei me colocando que quando eu vou para fora da palestra, eu sempre falo um pouquinho da minha trajetória e acabei tirando daqui. Eu tenho muito tempo e eu tento sempre. Você quer botar a música? Desculpa, mas é que estamos com transmissão simultânea. Tá? O pessoal pode acompanhar no YouTube. Eu tento sempre ser o mais breve possível, tenho a tendência a ser assim, um pouco objetiva, pragmática, e eu acho que assim, palestras muito longas são cansativas. Eu estive num evento agora e o organizador do evento falou, a pesquisadora que descreveu o raio-x, ela teve que apresentar o trabalho dela em 7 minutos. Então, é sempre um desafio. Quando a gente vai para fora, principalmente congresso internacional, você tem que apresentar em 8 minutos. A gente fez isso na jornada também. Então, eu tentei ser bem breve, mas eu queria registrar, eu vi aqui os depoimentos tão emocionantes. O único concurso que eu fiz da minha vida para professor foi da UESO. E assim, quem me conhece, né, eu também vou chorar, todo mundo chorando aqui. Eu vim para cá em fevereiro de 2009 como professora substituta e logo assumi a coordenação do curso de farmácia. E aí engravidei, tive a Alice e assim, não posso mais ficar na coordenação, não, você tem que ficar na coordenação, não tem ninguém, organizar um concurso para a grande maioria dos professores que estão aqui. E assim, a minha filha vinha comigo para cá, ficava lá na secretaria, no carrinho, dificuldade, morava longe, 70 quilômetros para chegar aqui. E eu me mudei para Campo Grande, então assim, montei o LAPESF, que, né, eu me confundo com o LAPESF às vezes, e não quero ir para outro lugar, nem quando a UESO estava daquele jeito, todo mundo tentou de várias formas a questão financeira, eu também tive que dar um jeito, mas assim, eu nunca quis fazer outro concurso, não quero,
eu levo a camisa da UESO, da UERJ, para todos os lugares que eu vou. Eu tenho um orgulho enorme, faço questão. Falei com os alunos agora, gente, eu tô com o olheiro, na segunda-feira eu acordei 4 horas da manhã, fui dormir às 2 da manhã, de tanta coisa que tinha para fazer, de graduação, de pós-graduação, de aluno, de pesquisa, de prazo, de projeto, de financiamento. Então, assim, é muita coisa. E aí, quando a minha filha agora com 16 anos, então eu entrei aqui antes de a Alice existir, quando ela me fala, no dia, desmarca a aula particular à tarde, porque eu não preciso mais, eu falei, você vai fazer a aula particular, porque o professor está contando com esse dinheiro. E ontem à noite eu falei dela, mamãe, você está trabalhando muito. Eu falei, para ver como um professor, um funcionário público trabalha. Então, assim, a minha mãe, meus pais também são professores, a minha mãe também é funcionária pública e ela sempre diz isso, o quanto a gente trabalha, as pessoas não têm noção. O que faz um professor universitário, não é só chegar aqui e dar aula, né? Então, assim, final de semana, é feriado e a gente não para nunca. Então, eu acho que isso é o mais importante. E ver a mesa dos egressos aqui, me emocionei. E cadê o nosso político, né? Vai ter o... Tem que ser vereador da... Gente, foi fantástico ver os professores. Assim, eu sei da história de cada um e a gente se une, né? São pessoas tão diferentes e a gente se une em prol do nosso... Adorei o território, porque quando eu estava falando território, eu escuto muito isso lá na Amazônia, de falar território indígena, e agora eu também estou me sentindo aqui do nosso território da Zona Oeste. Então, assim, é um orgulho, eu me emociono, eu me sinto honrada de estar aqui dividindo essa mesa com o Alexander, que iniciamos aqui, a gente chora, ri e compartilha muitas experiências juntos. E obrigada, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui também, assim, final de ano, final de período, depois de um coffee break delicioso. E, assim, é isso, né? A gente faz, a gente serve, a gente organiza, eu falo, eu chego no laboratório, eu saco do tapete, a gente faz tudo e faz pesquisa de ponta. 2 alunos meus tiveram a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche, chegaram lá no laboratório na Europa, o equipamento é igual ao nosso. Tudo igual, sim, tudo igual. A gente faz aqui pesquisa de ponta e dá nó em pingo d'água. E assim, o brasileiro, tanto que a gente vai para fora, muitos não voltam, porque a gente tem uma força de trabalho incrível. E isso é uma coisa que eu admiro assim, enormemente. E aí, como já moradora de Campo Grande, para chegar no centro, de ter que acordar 4 da manhã, senão você não chega lá 7, 8 horas para uma reunião. Então, assim, só a gente sabe dessas dificuldades. E apesar de ser do Sul, eu moro há 23 anos aqui e tenho um orgulho enorme. Admiro o carioca, admiro o povo da Zona Oeste e estou aqui... Pode ser que vocês achem que eu não represente, mas eu levo, assim, com unhas e dentes o nome da nossa UESO, que eu sempre falo, estou indo para a UESO, estou voltando da UESO, estou saindo da UESO. Então, vamos lá. Aí, né, falando um pouquinho, eu consegui o cientista do Estado, já não sou mais jovem, né? Gostava desse título, mas agora é cientista mesmo, foi uma conquista, assim, uma grande vitória. Então, quero agradecer às agências de fomento, né, FAPERJ, principalmente CNPq. A gente é credenciado também no programa de oncobiologia da UFRJ, o Inova UERJ, por conta também da UDT, do nosso laboratório, do Qualitec. E esse projeto em específico, essa linha de pesquisa, é uma parceria com a Fiocruz. E aí, falando um pouquinho de poluentes ambientais, um dos principais poluentes que são tóxicos e afetam a saúde do meio ambiente e a saúde humana, e também animal, das plantas, são os metais mercúrio e o cádmio.
A gente tem trabalho com esses dois metais. Eu enxuguei a apresentação agora para não estender e falar principalmente do mercúrio. Em 2018, o Brasil fez parte, então, da Convenção Internacional de Minamata para o Combate do Mercúrio, fez um plano setorial em 2020 para tentar combater todas as emissões, né, que tem envolvimento humano, porque o mercúrio também é liberado de queimadas, e aqui no Brasil a gente tem um problema crônico e antigo já em relação ao mercúrio. Não sei se vocês conseguem identificar onde ficam da onde essas fotos reais. Vocês conseguem, tem ideia de onde seja isso? Amazônia. Isso está direto no Jornal Nacional, né? Foi capa do Globo. Isso é um projeto que a gente faz parte. Eu vou mostrar que desde 2017 a gente faz parte desse projeto. Isso é uma outra coisa assim, importante também. O quantos anos, e essa matéria saiu agora recente, quantos anos de pesquisa, né? Pesquisa não se faz assim de um dia para o outro. Então, aquelas fotos, esse impacto ambiental, todo dia foi documentário, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, essa questão do mercúrio na Amazônia. E tem alguns vídeos que a gente gerou aqui no laboratório também. E o interesse econômico em relação ao ouro é fortíssimo, né? Não só o ouro que a gente usa de joia, mas a bateria do nosso computador, dos celulares. Então, o ouro é utilizado. E hoje em dia, em relação ao investimento, tem muita gente investindo em ouro. E tem vários locais que tentam legalizar o ouro que é retirado de forma ilegal aqui do Brasil para Rolex, para HSTER, para as grandes, para Vivara e entre outras. A gente tem uma literatura enorme, o quanto o garimpo ilegal de ouro na Amazônia traz, né? Esse livro eu tive a oportunidade de fazer parte de um capítulo, né? Como isso é um crime, como contamina o ambiente, a saúde, como traz morte para a população. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui para o trabalho de campo nos Yanomamis, um lugar super isolado, assim, que a gente levou dias para chegar lá, como se fosse uma ilha isolada, o dia inteiro, na época, governo Bolsonaro, o dia inteiro passando aviãozinho de pequeno porte com ouro, de garimpeiro. Então, assim, uma região que ficou esquecida, né? O governo antigo não queria saber, essa população ficou, então, abandonada. E aí, essa foto retrata, né, a Amazônia e as terras indígenas aqui, os locais que têm maior número de garimpo, e o número de garimpos, isso assim, o que consegue mapear, fora como são clandestinos, a gente não tem esse mapeamento. Então, nessas terras indígenas é onde tem o maior número de garimpos ilegais, é onde a gente fez o nosso trabalho de campo. E por que a questão do mercúrio, né? Ele sai tanto de queimadas, que também acontece, né, para explorar madeira, mas a principal contaminação que está acontecendo hoje lá na Amazônia é que o garimpo ilegal, ele usa uma quantidade enorme de mercúrio, porque o mercúrio ele forma uma liga metálica com ouro, então fica fácil de você identificar e separar. Isso é feito de forma artesanal. E esse mercúrio é despejado no rio, e aí as bactérias, né, as plantas dos peixes menores se alimentam dessas plantas, dessas bactérias, e os peixes maiores, que são os que a gente mais gosta de comer, o mercúrio ele fica então na carne do peixe, que é o que a gente come, e a principal base de alimentação dos indígenas é o pescado. Então, não só peixes, qualquer
pescado. E não só os indígenas, mas a gente também que consome peixe também pode estar contaminado com mercúrio. E quais são os riscos do mercúrio para a saúde? O principal risco e efeito é que o mercúrio ele atravessa a barreira hepatocefálica. Então, são as alterações neurológicas. Sou eu que estou... Tá. Mas afeta de forma geral a questão de fertilidade, passa também pela placenta. Então, o mercúrio tem efeitos e são irreversíveis. Isso não é de hoje, né? Acho que alguém já conhece, muito tempo atrás no Japão, por isso que teve a convenção de Minamata, que isso ocorreu em Minamata, na bacia de Minamata. Essa indústria que produzia principalmente PVC, ela começou a colocar os rejeitos industriais na bacia de Minamata, lá no Japão. E depois de um tempo, os peixes começaram a morrer, os gatos começaram a ter alterações neurológicas, a morrer, e aí começou uma epidemia desconhecida. As crianças chegavam principalmente de famílias de pescadores, perdiam a visão, surdez e alterações neurológicas que eram irreversíveis. As pessoas iam para a cadeira de rodas e só depois de muito tempo, isso começou em 56, ninguém sabia qual era a causa. Em 60, essa empresa estava produzindo mais de 45 mil toneladas de PVC, a empresa estava riquíssima e depositando os rejeitos na Bahia. Só em 73 que a empresa foi condenada, depois ocorreu a despoluição dessa Bahia. Em 2013 fizeram a Convenção da Minamata, que para o mundo todo, para evitar esse uso de mercúrio, que é utilizado até hoje, 2025, de forma indiscriminada aqui no Brasil, na Amazônia. Então, eu recomendo esse documentário que foi feito no primeiro trabalho de campo da equipe da Fiocruz. E mostra, né, o trabalho, as amostras que foram coletadas, que foram trazidas aqui para o nosso laboratório, e faz uma... eu acho que está no Globoplay, talvez também no Netflix, tem que colocar. A gente já assistiu tantas vezes por conta do grupo, que agora eu não sei, mas eu vou olhar depois. E aí, esse documentário mostra um pouco o trabalho lá no Japão e mostra a nossa realidade aqui na Amazônia. E essas figuras aqui embaixo são lá do Japão. E aí eu trouxe figuras aqui dos nossos indígenas. E aí, tem algum médico aqui na sala? Alguém que é médico? Eu acho que a gente não precisa ser médico, doutor, em nada, para ver semelhanças nessas fotos, né? Então, isso reflete muito bem o que já aconteceu, que não foi ontem. Está acontecendo aqui e ninguém está fazendo nada, né? De governantes. O plano setorial 2020, e assim, no apagar das luzes, fizeram um projeto de CNPq que tinha que gastar o dinheiro em um mês para, assim, fiz antes do governo acabar. Então, assim, isso ainda, a gente continua com trabalhos lá, saiu na mídia, inclusive, sobre o documentário, sobre essas crianças, voltaram lá. Então, assim, a situação... E começou também, o povo Munduruku é o povo que mais solicita a cadeira de rodas. E por isso que começou. Por que pedindo tanta cadeira de rodas? Por conta do mercúrio que está sendo utilizado lá. Essas crianças, esses indígenas estão todos contaminados. E aí é onde entra o nosso laboratório, onde entra a professora Jamila, falando um pouquinho de toxicologia, de toxicogenética, a doença, né, a doença de Minamata, que é o exemplo aqui,
Depende, obviamente, da exposição. Quanto mais exposto, mais doença. Quanto mais exposto, maior a quantidade de mercúrio, né, no corpo. Mas isso também tem um componente genético que vai influenciar. Por que tem pessoas, às vezes, todo mundo da mesma aldeia, por que tem gente que já está na cadeira de rodas, tem gente... Porque, assim, está todo mundo exposto. Algumas pessoas já adoeceram e outras não. E todas consomem o mesmo alimento. Então, tem um componente genético também, que é o que o nosso grupo vem trabalhando para identificar. E aí, né, nosso genoma humano tem 3 bilhões de pares de base, 99% não muda, o 1% que varia já é suficiente para que nós sejamos tão diferentes uns dos outros, ainda bem, né? E adoro mostrar esse quadro da Tarsila do Amaral, que reflete bem a nossa população. Essas informações do nosso DNA têm sido interesse, né, do mundo dos negócios, não só capa da Nature, da Science, mas hoje em dia você coloca no Google teste genético, aparece teste para tudo, a dieta perfeita com base no seu DNA. Quem já não viu isso? Para tudo, tem preço para desempenho esportivo, o que você quiser, tem teste genético. E o que a gente estuda aqui no laboratório são os polimorfismos genéticos, que é o que eu me especializei, trabalho com eles há mais de 20 anos. A gente fez esse trabalho também tentando explicar o que é o polimorfismo genético e qual a vantagem dele. Ele está presente em todas as nossas células. E então a gente nasce com ele e morre com ele. É o polimorfismo genético que diz se nosso olho é castanho ou é azul, como nós somos, as nossas características, e também a nossa predisposição a doenças, efeito de medicamentos. E no caso, né, desse estudo e outros, o polimorfismo genético ele tem uma vantagem para a questão de coleta. A gente coleta o suave lá no meio da Amazônia, pode ficar fora do gelo, transporta, fica 3 dias para ir, 3 dias para voltar, e a gente consegue fazer essa análise. Então, não precisa de uma biópsia, não precisa de nada invasivo, nem mesmo o sangue. Então, isso é uma vantagem. E a partir dessa amostra de suave, a gente faz a extração do DNA e consegue ver os diferentes genótipos, fenótipos, quem metaboliza mais rapidamente o mercúrio, quem metaboliza mais lentamente, e isso vai influenciar diretamente o desenvolvimento da doença. E aí a gente desenvolveu uma cartilha, a gente fez um treinamento também, porque não dá para a gente ficar lá na Amazônia o tempo todo. Cada aldeia tem um polo base, tem enfermeiros dos G6. Então a gente fez um treinamento com esses profissionais também, para eles coletarem. Então a equipe vai lá 1 ou 2 vezes por ano para pegar esse material e trazer para analisar. E aí a gente faz análise aqui no nosso laboratório, né? Nossos alunos têm egressos. A Jéssica é uma que fez de fármacos, ela fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doc e tá agora é nossa bolsista Qualitec, e que o meu braço direito, esquerdo, como a Maiara e o Lucas, que também foram egressos daqui e continuam trabalhando. E a nossa equipe, né, nossos alunos que estão aí, que são fundamentais. Eu falo, nada disso seria possível sem essa equipe, sem as colaborações. Aqui algumas fotos do trabalho de campo, isso foi nos Yanomamis, aqui nos treinamentos, aqui foi com o povo Suruí, então a coleta de cabelo que a gente faz também, e hoje em dia isso, a gente fez também um protocolo para a coleta do cabelo, que é no cabelo que a gente consegue dosar o nível de mercúrio, e essas amostras hoje também a gente coloca uma mechinha do cabelo dentro do envelope e traz aqui para o laboratório. Então, em parceria com a Fiocruz, eles compraram o equipamento e doaram, está aqui no nosso laboratório.
A gente faz um laudo oficial, né? Aqui é a Maiara, que é a responsável por essas análises. É uma análise rápida, o equipamento é caro, a mão de obra é cara, mas a gente faz isso de graça, né? Emite o laudo para esse projeto e isso entra no Registro Nacional de Intoxicação por Mercúrio, a partir desse laudo que a gente emite. Então, hoje a gente faz tanto análise genética quanto análise do mercúrio aqui. Aqui a equipe, um pouco, né, do trabalho de campo, alguns. A gente fez dessa parte genética um levantamento, esse é um projeto que a gente ganhou do CNPq, que eles deram no apagar das luzes, não deu nem tempo de gastar o dinheiro, mas eu fiz o trabalho, nem para pagar o artigo, eu tive que devolver todo o dinheiro, não podia gastar, que já tinha passado o tempo. A gente fez um levantamento das alterações genéticas envolvidas com o metabolismo do mercúrio, com a toxicocinética, e esses polimorfismos genéticos, eles são uma realidade hoje para várias áreas, principalmente para a área de oncologia. Então, para determinar o diagnóstico, prever um prognóstico, para mapear risco de doença e para farmacogenética, o tratamento personalizado. Que a minha formação toda foi com farmacogenética, né? Como eu trabalhei 10 anos no INCA, fiz o mestrado e doutorado nessa área. E o polimorfismo que a gente avalia é a troca de um único nucleotídeo no nosso DNA, que isso já vai influenciar a pessoa ter maior ou menor nível de mercúrio e, consequentemente, maior ou menor predisposição para a doença. Essas alterações genéticas trazem um novo paradigma para o tratamento. Acho que todo mundo aqui conhece alguém ou que, não posso tomar dipirona porque eu tenho alergia, não posso. Então, isso é a farmacogenética, né? Por que os medicamentos não funcionam da mesma forma para todo mundo? E no caso da oncologia, os quimioterápicos são os menos eficazes. Nem os analgésicos, paracetamol, dipirona, nem eles são 100% eficazes. E com essas amostras dos indígenas, existe toda uma literatura comprovando. A gente conseguiu também, esse mapa é legal que mostra aqui as aldeias que a gente já esteve presente. Agora a gente recebeu uma demanda para ir para os Caiapós com a COP. Então, provavelmente em janeiro vai ter outro trabalho de campo. Esse é o Paulo, que é o coordenador geral do projeto da Fiocruz. Esse foi meu orientador do INCA, a gente continua colaborando até hoje, ele tem mais de 80 anos. Essa foto é recente, é do, sei lá, ano passado. Só anda de escada, isso eu aprendi com ele, só anda de escada também, não pega elevador. E a gente conseguiu mapear também esses marcadores farmacogenéticos nessa população. E tem um dado interessante aqui, que os suruís, 41% não responde ao tratamento para quimioterápicos utilizados para tratamento da leucemia, por exemplo. Isso é um dado assim, super que a gente conseguiu publicar numa revista de excelência. O mundo inteiro tem esse perfil aqui de no máximo 5, 6%, e eles 41%. Então, provavelmente tem um efeito fundador. Uma coisa que eu aprendi com o Paulo também, a questão da devolutiva dos resultados para a comunidade. Então, a gente devolve o laudo, quanto você tem de mercúrio. A gente reuniu com o Almir, que é o responsável pelos suruís, né, o cacique. A gente levou essa informação para eles. Então, isso é extremamente importante, voltar para a população com um resultado. Vou passar aqui, são dados, já vou direcionar aqui para o final. Esse foi um trabalho interessante também, que com essas amostras, isso são marcadores de ancestralidade aqui, ó, para separar as populações. E com essas amostras indígenas, a gente consegue separar populações miscigenadas agora, porque não existe nenhum painel no mundo. Então, essas populações indígenas, elas não têm acesso ao serviço básico de saúde. Imagina acesso a testes genéticos, né? Então, com esse estudo, a gente também está dando a oportunidade.
E aí eu quero mostrar esse dado aqui interessante. Aqui é só dos Mundurucus, que é a população indígena que mais faz solicitação de cadeiras de rodas. Esse foi o primeiro trabalho que a coleta ocorreu em 2019. Então aqui, ó, são essas 3 aldeias. Os 3 são Mundurucus. Olhem o nível de mercúrio das 3 aldeias, que está relacionado. Quanto maior a bolinha, mais o nível de mercúrio. O nível permitido, o ideal seria 0, né? Porque a gente não tem que ter mercúrio no corpo, mas assim, o limite máximo é de 2. Olha aqui como está essa população. Tem aqui, ó, o mínimo é 1,4, mas todos têm. Não tem ninguém que não tenha mercúrio no corpo. Não, ali é uma média das aldeias, aí é a dispersão da... E aí a gente fez uma avaliação de marcadores genéticos, aqui a gente achou um dado bem interessante em crianças. Tinham 2 crianças, irmãos, nessa aldeia, que tinham alteração genética, olha os níveis de mercúrio, crianças. E assim, com alterações neurológicas já. Então, a gente conseguiu descrever essa alteração genética, a gente mapeou outras alterações também, e acaba que esse foi, né, o doutorado da Maiara, que é nossa egressa aqui da UESA, que é o trabalho dela com as crianças. Mas por que usar um kit de diagnóstico genético, né, para essa população? Na verdade, assim, como está todo mundo exposto, a gente quer, assim, vamos colocar a máscara de oxigênio primeiro em quem? Tentar identificar pessoas prioritárias para o atendimento. E a primeira medida é você tirar o contato com a exposição. O que essa população vai comer se não tiver o peixe? Então, assim, é uma situação que a gente vê, assim, eu fico arrepiada, porque toda vez que eu vou para lá também a gente volta, assim, gente, tanta bobeira, para que brigar com isso, para que, sabe, as pessoas passando fome, as pessoas comendo alimento contaminado. Então, assim, o que vai fazer? Se não for comer peixe, vai comer o quê? E uma outra medida também é a questão da castanha, que tem selênio, que também ajuda, também é recomendado, né? Acho que todo nutricionista sempre recomenda. Tem que comer 2, né? Não comer o saco inteiro, mas também é uma recomendação. E a nossa ideia, a gente faz análise genética para várias doenças, a gente recebe amostras de vários centros, do INCA, do INTO, da Fiocruz, do Moncorvo, dos servidores da Lagoa. Então, a gente está desenvolvendo laudos genéticos e a ideia é fazer também para populações expostas. Esse mesmo trabalho a gente tem, eu acabei não falando aqui, eu cortei da apresentação, mas a gente tem com cádmio também, que é um metal, que também não deve estar presente no nosso corpo. A gente recebe amostras aqui de Volta Redonda de moradores de um condomínio que foi construído em cima de um lixão de rejeito industrial da maior indústria siderúrgica de Volta Redonda. Não precisa falar o nome. O sindicato ganhou isso da indústria. A indústria falou, vou dar para vocês construírem um condomínio aí. E aí eles estão com níveis de metais altíssimos, mercúrio, cádmio, e a gente também, a análise genética é feita aqui no nosso laboratório, a gente também tem as amostras, é um outro trabalho também da área ambiental. E aí quis fechar assim com isso, a Eide falou, né, a questão de saúde única. Em algum momento entenderam que eu não fazia parte do programa de ambiental, me descredenciaram e depois, com a saúde única, eu voltei para o programa. Então, desde 2013 eu faço parte do programa de saúde pública e meio ambiente lá da Fiocruz, e que não tem como separar, né? Hoje, agora com esse conceito, graças a Deus, é difícil as pessoas entenderem, né? Que não tem como ter saúde, a gente pensa que saúde é só da pessoa. Se não tiver a saúde
do que a gente come, dos animais, do ambiente, então está tudo integrado. Às vezes a genética fala mais, às vezes é o ambiente que fala mais. E aí, quero registrar que a nossa equipe tem um orgulho enorme. Minha aluna Sabrina defendeu hoje de manhã, ela é uma advogada desse programa, não sei se alguém estudou aqui com ela, e que, assim, chegou cheia de ideias. Na qualificação ela deu, né, uma desanimada e o quanto ela agregou para o nosso laboratório com a experiência dela. E assim, eu tenho um orgulho enorme dessa equipe, dessa instituição, desse programa. Como eu falei, é uma honra estar aqui, deixar os vídeos e aqui o Instagram do nosso laboratório, o site do... Obrigada! Obrigada, Jamila. Será que a gente abre para uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa?